Você tem que ter liberdade, mas você tem que ter disciplina para ter liberdade. Você falou: "Opa, espera aí, como assim, né?". A liberdade também exige uma disciplina, né, para que ela aconteça. O ativismo, de certa forma, ele vai exigir uma doação e vai exigir que você acabe se limitando a certas coisas, né. A arte para mim ela era muito fascinante, eu não entendia. Não sei se tem que entender também, mas sabe, na minha cabeça, assim, eu falava: "Não tô entendendo nada, mas isso me fascina". Você, de certa maneira, está provocando essa fascinação nas pessoas. Acho que é isso que a arte, que a poesia traz. A arte nunca é fechada. A arte é impossível Uhum. de ser limitada e limitante. Ela é o contrário, a arte é libertadora. Tanto quanto você faz, quanto você consome, porque aquilo ali nunca vai te bater da mesma maneira duas vezes e nunca ao longo da sua vida você vai ter a mesma relação com uma obra. Então ela é um universo de descoberta constante. Essa é a Aline Bispo, artista plástica e ilustradora paulistana. Se você acha que ainda não conhece seu trabalho, é bem capaz de você já ter visto lampejos do universo visual que ela vem construindo em seus grafites, estampas em coleções especiais para marcas ou em capas de livro como Torto Arado. O trabalho da Aline também vem ao mundo através de pinturas, gravuras, fotografia e performance. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade. Mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade, da expressão artística e criativa como um meio de revelar e nos conectar com a nossa essência. Para quem quiser mergulhar nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocreativa.com. A Aline é uma artista que está conseguindo a difícil dobradinha de desenvolver uma linguagem e mensagem próprias, igualmente impactantes, e, para nossa sorte, sendo cada vez mais reconhecida pelo mercado. No episódio de hoje, a gente conversou sobre a construção e a origem da sua linguagem, e das pesquisas e constantes reflexões e atravessamentos que pautam a sua mensagem e a sua obra em constante evolução. Suas primeiras lembranças de vocação já começam a nos dar pistas de como ela encara a criação de seu universo. Tenho 3 memórias que estão nesse lugar, assim. Eu acho que no primeiro momento com a minha mãe, porque na minha primeira infância, minha mãe, ela deixou tudo para cuidar de mim. Ela entrou Uhum. num processo de ficar por alguns anos trabalhando em casa, costurando muito para fora, e nesse processo a gente ficava muito próxima. Eu sou filha única, né, então tinha esse lugar, assim, da gente estar sempre junto. Eu tenho essa memória dela costurando, e ela tinha umas revistas tamanho A3, umas revistas antigas, assim, de moda, sabe? Uhum. Coisa dos anos 70, a gente estava ali nos anos 90, né, então pra mim aquilo era um outro nossa, era um outro momento, era tudo muito até um pouco inacessível, né, porque eram umas revistas de moda que tinha um pouco de design, uma coisa de interiores, então eu tenho essa memória de estar com ela costurando e eu ficar ali do lado, né, pegando tecido para fazer coisa para boneca, pegando tecido para criar ali o meu universo, principalmente por ser filha única, eu tinha que criar meu universo Uhum. e ter essas revistas, né, então para minha mãe sempre teve muita revista de costura, sabe, essa coisa manequim, não sei o quê, e era um outro formato, né. Então eu tenho essa memória que para mim era muito interessante de ver, até pelo conteúdo que tinha, né, então essa é uma das memórias. A revista era um outro formato? Ou era um outro formato de expressão? Eu acho que as 2 coisas, eu acho que tanto pelo formato, né, porque ela para mim era muito grande, né, era um A3, Uhum. então para mim como criança eu falava: "Nossa, que que grande essa revista e tal". E pelo conteúdo, né, porque aí tinha essa coisa da moda, mas aí tinha conteúdo de interiores, tinham, Uhum. algumas entrevistas, era um outro lugar, sabe, eu sempre ficava olhando e Uhum. parece que eu estava tentando ir ali para um outro local que era muito distante de mim.
Mas você só consumia ou você interagia com essa revista, recortava, desenhava? Eu desenhava muito fora, eu tinha medo de estragar, né. Aí eu desenhava, tanto que ela, há uns 2 anos a minha mãe me trouxe, assim, uns desenhos que ela reencontrou, e ela: "Ai, olha o que eu achei aqui", e aí tinha muito vestido, sabe, desenhava muito vestido, muita coisa de roupa. A minha mãe, ela tinha o hábito de anotar muita receita, e aí ela desenhava do lado, né. Ah, receita de pizza, ela fazia um desenho, assim, bem simples com caneta, sabe, da pizza ou do bolo ou da torta. Então acho que eu tinha isso pra mim, né. Minha mãe também anotava muito, escrevia muito sonho, né, ela tinha um sonho, ela anotava, né. Um diário de sonhos, assim. Mas aí na época, eu não tinha muito recurso para ter muito material de desenho, sabe, o que eu tinha era um pouco limitado, então, o que ela trouxe, assim, que ela reencontrou era mesmo em folha de caderno, sabe. Teve uma época na infância que eu queria ser veterinária, estilista e arquiteta. E veterinária por quê? Eu adoro bicho, eu gosto muito de bicho, até hoje. Tenho dó, vejo, né, não vejo essas matérias, assim, com documentário, coisa assim, Uhum. dependendo do documentário eu nem vejo, eu fico meio mal, assim. Mas eu adoro bicho, gato, cachorro. Acho que tem tipos de relação com bicho, né, tem gente que é fanático, mas no sentido de que bicho traz muita alegria, de que gosta de brincar com bicho, e tem gente que a relação é uma coisa de uma compaixão extrema, de querer proteger, de estar engajado no sofrimento, em impedir o sofrimento. Você diria que Uhum. a tua relação com o bicho vai mais para qual lado? Eu acho que tem uma relação do afeto aí, de gostar, de brincar. Isso da compaixão, é isso, me toca muito, mas aí tem esse lugar do ativismo, né. Então vira e mexe eu tô aí ajudando uma campanha, sabe. Tem Uhum, essa coisa, né. Eu não sei se eu conseguiria, ter essa dedicação que as outras pessoas têm, sabe. De realmente dedicar a vida pra isso, né. Então eu fico muito mais nesse lugar do apoio, quando é possível, né, isso no do apoio monetário, sabe. Vou lá, né, uhum. ai, faz um pix, uma doação, manda ração, alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que na prática mesmo acaba sendo mais isso da convivência, Entendi, da brincadeira, né, sim. da companhia. E a sua relação com o ativismo através da sua arte? Então, você sabe que isso é uma coisa que eu venho pensando, assim, já venho pensando acho que há um ano mais ou menos, né, sobre esse lugar que há, e o lugar que eu quero que fique. Uhum, E se de fato é esse lugar do ativismo, se eu quero que fique dessa forma, né, nesse lugar, porque tem uma coisa que eu sinto, que algumas pessoas tendem a pensar, do que eu venho observando, é que o ativismo, de certa forma, ele vai exigir uma doação e vai exigir que você acabe se limitando a certas coisas, né. uhum, Então, você é ativista, você tem que ganhar dinheiro, você é ativista, você tem que se doar por uma causa, você é ativista, você tem que concordar em totalidade com certas coisas. E aí eu fico muito preocupada desse lugar do ativismo, ou de como algumas pessoas usam aquele termo ativismo, né, uhum. eh, de que isso limite, sabe, o meu processo criativo. Eu tenho muito medo disso. Esses dias não, já faz tempo. Fui na exposição do Maxwell Alexandre no Tomi-Otaki, em uma das obras eu vi um verso dela e eu fiquei, assim, bem contente, porque tinha uma frase, né, ele escreveu assim: "Eu não quero ser ativista, eu quero ganhar dinheiro". E e eu pensei muito nisso, né, em como, às vezes, essa ideia que algumas pessoas têm do ativismo, ela acaba indo para esse caminho, sabe. Então você é ativista, então você tem que sofrer por uma causa, né. E eu fico pensando, assim, eu acho que muitas pessoas têm sofrido por tantas coisas, né, há tanto tempo que eu não quero ficar sofrendo, né, eu quero ser feliz, né, aquela coisa do Caetano, né, "A gente nasceu para brilhar, né, não é para morrer de fome". Eu acho que eu tenho ido um pouco mais por esse lado, né. E também
porque eu quero poder colocar outras coisas na pesquisa, né. Às vezes a pessoa ela tem uma pesquisa, e aí ela resolve mudar um pouco o caminho ali, porque outra coisa ela foi atravessada por outra coisa, e as pessoas veem: "Nossa, mas eu adorava o trabalho, esse trabalho quando estava em tal lugar, agora que é um outro, não me serve mais". E a gente até tem tantos atravessamentos, né, que tocam a gente, então também, eu tenho medo de perder essa liberdade, sabe? Uhum. De não poder pesquisar o que eu quiser, é uma coisa que tem me pegado muito, assim, né. Mas esse lugar das questões raciais me atravessam muito, né. Isso acho que independente desse lugar que eu for deixar no futuro, né, entender o que é esse ativismo, se ele está, se ele não está, se de repente eu virar e falar: "Ele nunca esteve", né, ou está, enfim, essas questões racializadas elas me atravessam constantemente. Mas você já se sente presa a essas questões ou isso é mais um receio que você tem? Eu acho que não me sinto presa, mas eu já senti algumas pessoas tentando me prender. Eu tenho os trabalhos com pintura, mas aí eu tenho a ilustração, e aí tem esses desdobramentos da ilustração, né. E aí já era uma preocupação minha, de: "Gente, como que esse trabalho múltiplo que vai para um lugar, vai para o outro, como que é essa troca com o público, essa troca com, enfim, com quem tiver acesso". Mas, então esse já era um lugar, sabe, de vários momentos ter dúvida de: "Será que eu quero estar será que eu preciso criar esse limite? Será que eu preciso trabalhar só de uma forma?". Mas eu quero poder experimentar, quero poder ter sempre essa liberdade, né, de poder fazer de fato o que eu quiser o tempo inteiro. Hoje não. Mas já teve situações no momento em que, começando com as ilustrações estavam começando a chegar para algumas pessoas, e ter uma coisa de: "Ah, você podia fazer uma ilustração", de receber mensagens de pessoas de coletivos, pessoas que são conectadas a algumas ações, né. De repente chega uma mensagem assim: "Olha, você podia fazer uma ilustração sobre tal coisa, porque tal tema está sendo discutido no Senado, acho que você como ativista devia fazer esse trabalho para Uhum, poder mostrar o quanto você está conectada, a sua visão política sobre isso". uhum. Então, esse lugar, sabe, de ter pessoas ali querendo Dizer o que você tem que fazer, né. e eu falei: "Gente, o que está acontecendo aqui?", né. Então sei que outras pessoas já passaram por isso, que eu acho que às vezes eu sinto que eu preciso mostrar uma seriedade que outras pessoas não precisam, sabe. Meio exaustivo. São os dilemas do sucesso, né. É o são questões que quem vai lançar um segundo disco tem que ter e quem nunca lançou não precisa, né, porque já tem uma expectativa com relação. Por isso que na música tem tanta gente que só lança um disco e nunca mais consegue, porque É, somam-se todas essas coisas em cima da pessoa, dos artistas, e tem muito pouca, lugar para aprender, né, a não ser no próprio sofrimento. pois é. Eu gosto muito do Metá Metá. E eu lembro de quando eles lançaram o último álbum deles, fui ver alguns shows, e eu vi também o pessoal assim: "Não, mas eu gostava quando eles só falavam de orixá. Ai, porque nessa música não tem muita coisa de orixá e tal". Falei: "Gente, mas Metá Metá, dentro do que eu vejo, né, e até pelo histórico do Kiko e tudo mais", falei: "Gente, pra mim é uma banda punk". Já começa por aí, assim, mas que é uma banda punk que modificou algumas coisas aí, né. E quem sou eu pra ficar cobrando? Os caras têm que falar de orixá, você tem que fazer música sobre orixá, né. Eles podem pesquisar, eles são abertos para pesquisar o que eles quiserem. Por exemplo, esse tipo de situação, né, que eu acho que também isso que você trouxe da música, né. Tem outros grupos também, né, mas aquela coisa de: "Ah, era bom até tal época, daqui pra frente virou uma outra coisa", É. né. Existe uma questão insaciável, né, daqueles que você cativou através da sua arte que se sentem donos, né, mas eu acho que isso é natural. É só, justamente, é como que lida com isso, né. Te falei da primeira cena que você sentiu que entrou em contato com a sua vocação. Acho primeiro que eu queria perguntar, você falou que tinham 3 cenas, né. Você falou elas. Ai, sim. A segunda foi quando eu vi pela primeira vez uma revista Bravo, do Botero. E aí, nós morávamos numa casa que eram 2 casas no mesmo quintal e tal, e aí os donos da casa, enfim, tinha essa coisa de
Tinha um quartinho com várias coisas, e a gente ia colocando coisas lá, e eu lembro de achar essa revista. E aí eu falei: "Gente, é uma revista de arte". Eu era criança, não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era criança. E eu lembro de ver as esculturas e ficar assim: "Gente, olha isso, como que esse homem fez isso?". E eu guardei por muito tempo essa revista. Era uma revista muito antiga. A arte para mim ela era muito fascinante, e eu não entendia. Não sei se tem que entender também, mas sabe, na minha cabeça, assim, eu falava: "Não tô entendendo nada, mas isso me fascina, mas isso é muito especial. Tem uma importância aqui que eu preciso assimilar, que eu preciso entender ainda", e me fascinava muito, né. E ver aquelas esculturas gigantescas e pensar nessa relação dos corpos, da dança, né, que ao mesmo tempo tinha uma leveza ali, mas eram esculturas imensas. Aquilo mexeu muito com a minha cabeça. E eu tenho essa memória de ficar por muito tempo olhando essa revista. Vira e mexe, estava ali, abria, olhava, lia, abria, olhava, ficava lendo, né. Fiquei por muito tempo. E uma outra memória é a de, na escola, ter tido uma aula sobre Salvador Dalí. E eu lembro que o professor levou uma das obras, e aquilo também eu fiquei fascinadíssima. Queria entender como que, falei: "Gente, como assim? Ele fez uma pintura, e aí é um elefante, mas eu olho o lago e aí tem um cisne no reflexo, como que isso aconteceu? Essa pintura é maravilhosa". Então tudo isso me fascinava muito, eu queria entender como que aquilo acontecia, eu queria estar ali de alguma forma, eu queria estudar, queria investigar tudo que estava acontecendo ali. Sou curiosa com as coisas, mas eu lembro de ficar super fascinada com o Botero nesse lugar, né, dessa leveza, com essas figuras imensas, e com o Salvador Dalí por conta disso, né. Que a minha cabeça era isso: "Como esse cara fez isso?". Não entendi, mas amei, Uhum. era isso. Eu gosto de começar fazendo essa pergunta, porque eu acho que ela revela muito. Porque, por exemplo, você citou 3 exemplos, todos ligados à arte, mas é muito interessante como é como se a sua vocação fosse o fascínio, fosse você converter o não entendimento em paixão e combustível através da sua fusão com aquilo ali. Porque eu acho que a primeira cena que você trouxe das revistas para mim, e eu faria conexão com o Dali e com o Botero, foi porque ali é onde você estava se fundindo com a obra, desenhando, até pela escala dela, né? Eu até viajei que é tipo Uhum. os murais que você faz, é você criança brincando com essas revistas gigantes. Mas Ai, eu adorei. mas eu achei interessante, porque é como se a primeira cena falasse de você se fundindo com a sua curiosidade, com a arte, nessa coisa sem barreiras, e nos outros 2 é de como que funciona esse teu chamado para essa fusão, que ela vem quando você não entende uma coisa, como é que pode ser leve e ao mesmo tempo figuras super teoricamente pesadas, e como é que o Dali, como é que ele consegue aqueles contrastes ali, então é como se fosse o chamado ali, aquele o coelhinho da Alice te chamando, e o País das Maravilhas, que é você ali se fundindo com a arte, sacou? Eu Sim, enxergo na tua vocação essas 2 partes, é o chamado através dessa fascinação provocada por esse não entendimento e quando você mergulha nesse mundo. E aí eu consigo entender perfeitamente por que que pensar em se limitar te gera esse tipo de sensação, porque não tem nada a ver com isso que a gente está falando, porque é justamente o desconhecido que te fascina, então se você tem que fazer sempre a mesma coisa, você está perdendo o chamado para esse mundo mágico. Então eu entendo completamente a tua questão, o que você falou agora. esse lugar pra mim, assim, de me limitar é muito complicado. É isso, eu sempre fui muito curiosa, né, inclusive Alice, acho que foi um dos primeiros livros, assim, que eu li na infância também. É uma coisa muito lúdica, eu sempre gostei, porque eu acho que toda criança gosta, né, mas conto de fada, né, eu lembro que eu via com a minha mãe, conto de fada na TV Cultura, esse livro da Alice, né, eu sempre gostei muito de embarcar nessas coisas, esse lugar de dar uma viajada para espaços aí que, né, não existe, mas se existisse, como que seria isso? Como que seria acessar? E esse lugar do limite para mim é uma coisa, assim, eu não gosto, sabe, não gosto que me coloquem limites, não gosto que me coloquem: "Até aqui você pode ir, daqui pra frente é uma zona restrita", né. Eu lembro quando eu fiz minhas primeiras tatuagens, eu tinha 19,
E eu lembro que a grande preocupação da minha mãe, do meu pai, era que eu nunca mais conseguisse um emprego, que eu não conseguisse me sustentar. E tinha pra mim isso: "Não, mas é meu corpo, mas eu, né, eu posso me tatuar, eu posso fazer ter uma tatuagem aqui". E na mesma medida que eu tinha um pouco dessa preocupação, mesmo, né, não, eu falava: "Mãe, eu tô trabalhando, eu tô estudando, eu tô", né, ela: "Mas você nunca mais vai arranjar um emprego". Eu: "Mãe, eu tenho um emprego agora, tá tudo bem, né". Mas eu lembro de conversar com ela e falar assim: "Nossa, mas se eu não posso estar trabalhar num lugar que eu possa ter uma tatuagem, né, que lugar é esse, né? Será que eu quero trabalhar num lugar dessa forma?". "Ah, mas você precisa de emprego, você precisa pagar suas contas, né". Mas era uma discussão que eu levava, sabe. Claro que eu tinha muito medo e tudo mais, mas esse lugar desse limite, esse lugar de onde te aceitam, né. Tanto que da infância até o início da adolescência eu fui católica, ia à igreja com a minha mãe, fui coroinha, mas eu lembro que foi uma escolha minha deixar de ir e comunicar à minha mãe, né: "Não quero mais ir à igreja", porque também tem um limite ali que pra mim não funciona. Tem um lugar que não funciona. E a minha mãe ela fala, hoje ela fala: "Ai, porque você sempre fez tudo o que você quis fazer, né". Isso é um grande exagero, porque eu nem sempre fiz tudo e ainda bem também que eu nem sempre fiz tudo o que eu queria fazer, né, porque imagina, a gente nem pode também, tem coisa que a gente, às vezes, também tem que analisar direito e tem que ter limite, mas tem uma coisa que eu aprendi com o povo de santo, isso eu aprendi no terreiro, e eu aprendi com a pombogiras, né, que você tem que ter liberdade, mas você tem que ter disciplina para ter liberdade. Então, Uhum. você falou: "Opa, espera aí, como assim, né?". Tem, mas a liberdade também exige uma disciplina, né, para que ela aconteça. Eu acho que eu ainda estou nesse processo de aprender, sabe, esse lugar do: "Ah, eu sempre fiz tudo que eu fiz, espera aí, não é bem assim". Tem que ter uma disciplina para isso. Sim, quando a gente fala que o teu trabalho tem essas questões que a gente chamou de ativismo aqui, mais do, digamos assim, de uma consciência, né, das questões de, como você falou, de gênero, classe ou raça, qual você diria que foi o primeiro momento da sua vida, a primeira cena em que você teve esse insight de conectar isso com a tua obra? Eu acho que esse insight ele veio no momento em que eu pensei assim: "Eu preciso falar disso, dessas coisas, preciso me comunicar sobre isso". Então veio antes da criação, sabe. Uhum. Veio a ideia, assim, veio antes. Mas foi um momento específico? Foi durante uma fase, porque o que acontece, eu morava no Campo Limpo, que é na zona sul, isso em 2008, 2009, eu acho. E aí eu estudava no Ipiranga, e não tinha linha amarela, não tinha linha lilás, o acesso era muito difícil. Para eu chegar no Ipiranga, eu tinha que fazer um trecho até a Paulista, de ônibus, e da Paulista eu precisava pegar o metrô, e aí eu ia, pegava a linha verde, descia no Ipiranga e lá eu pegava um ônibus até a ETEC. Na época eu estudava design de interiores, e aí eu fui conhecendo as pessoas e eu via que as pessoas com quem eu fui convivendo moravam, algumas moravam até na zona leste e tinham um acesso muito mais fácil para chegar e tudo mais. E isso foi um primeiro momento que isso começou a mexer comigo, essa questão da distância, porque eu falei: "Poxa vida, existem escolas técnicas, né, do estado, próximas da minha casa, mas elas não oferecem o curso que eu quero ter". Então, os cursos que elas têm são cursos que estão muito nesse lugar da mão de obra, que estão nessa coisa realmente técnica, sabe. Por que que para eu estudar alguma coisa que envolva a minha criatividade, eu tenho que atravessar a cidade, demorar tanto tempo para chegar nesse lugar, sendo que eu tenho esse recurso de espaço aqui? E isso, me dava uma angústia, porque eu comecei a entender as relações de classe. Eu já entendia, assim, um pouco por conta da minha família, meu pai, né, meu pai é super petista, ia para comício, não sei o que mais, mas eu, de fato, me ver, sabe, naquela situação. Isso me deu um despertar. E nessa época eu ouvia muito hardcore, mas estava indo muito para show, para coisas que eram muito mais conectadas ao rap, e aí eu comecei a fazer as conexões na minha cabeça. De entender o quanto essa coisa que para muitas pessoas era comum, ter que me desdobrar por quase 3 horas de trânsito para poder ter acesso a um curso, sendo que isso podia acontecer na região que eu morava,
já que aquela instituição, ela também existia ali. Eu comecei a fazer as conexões de como isso envolvia as questões de raça, envolvia as questões de classe, né. E aí, na época, eu comecei a fazer um curso de grafite também, porque eu queria expressar, eu queria me comunicar, né, eu queria falar sobre essas coisas que estavam na minha cabeça. Então foi esse o primeiro momento que eu falei: "Não, eu preciso falar dessas coisas que estão me tocando aqui e estão reverberando, eu preciso falar disso para o mundo". E tinha um grupo, uma trio de grafite, na região ali do Capão Redondo, Campo Limpo, e que também, apesar da gente estar numa região que era distante do centro, sempre teve um movimento cultural muito presente nessa região do Campo Limpo, Capão Redondo, Taboão da Serra. Tinha essa trio de grafite que se chamava Gente Muda. Até 2011, depois desses trabalhos, aquilo se desfez e tal. Eles tinham um trabalho ativista muito presente, né, um trabalho muito político na região. Então, foi uma grande inspiração para mim também, ver esses trabalhos e falar assim: Nossa, eu também quero poder me comunicar dessa forma, eu também quero poder levar isso pro muro, eu também quero poder falar sobre o que esse grupo fala". Então acho que foi esse movimento, né, essa ideia que veio de observar, de entender e falar: "Espera aí, essas coisas estão acontecendo, né". Essa relação desse distanciamento para conseguir chegar, né, nessa escola técnica, mais esse processo do grafite, que eu descobri uma ONG que era na Vila Mariana, e aí eu ia lá e fazia curso aos sábados, e poder ver esses trabalhos do Gente Muda espalhados pelo bairro, pela cidade, né, e saber que era possível também levar ali as coisas que eu queria poder comunicar, que eu queria poder, enfim, trocar com as pessoas. Então, primeiro você teve a consciência e depois você buscou materializar em criação. Sim, sim. Qual foi a primeira vez que você sente que você conseguiu materializar isso? Todo esse sentimento, esse incômodo que estava aí, quando que você sente que ele foi para algo que você criou? Eu não sei se foi, porque eu acho que essas coisas, às vezes são dores, às vezes alegrias, né, mas os sentimentos diversos, eu acho que eles estão sempre se modificando. E aí, tanto que depois, né, eu fui fazer outro TEC, depois eu fui para fazer a graduação, né. E aí quando eu escrevi o artigo para o meu TCC e desenvolvi a performance, que tem o mesmo título, "Tudo que não cabe em outros lugares encaixa-se aqui", eu acho que eu consegui levar um pouco, para começar a levar, assim, isso, então eu acho que foi ali o início. E aí eu entrei na graduação em 2015 e concluí em 2019. Então acho que esse período aí de 2009 a 2019, acho que foi um primeiro momento que eu comecei a entender esses atravessamentos. Uhum. Tudo que me o que estava doendo, tudo que estava mexendo comigo, porque eu sempre gostei muito de ir para a região central. Muitas coisas não se acessava do Campo Limpo, não se acessava do Capão Redondo, né. Então era isso, tinha que ir para o centro para poder ver e participar de certas coisas. E isso fazia com que eu também olhasse e entendesse por que que em alguns lugares eu era tratada de alguma forma, por que que quando eu conhecia algumas pessoas eu era tratada de outra forma, então tudo acabava fazendo parte da minha composição em diversos níveis, que me causava diversos sentimentos. Eu acho que todo esse período foi de entender isso e levar para esse lugar do TCC, para escrever esse artigo e desenvolver essa performance e iniciar esse outro momento, sabe. Então eu acho que eu ainda tô dentro desse processo, acho que talvez esse desenvolvimento dessa performance, assim, do artigo tenha sido um primeiro despontar para eu começar, porque eu acho que como esses sentimentos eles vão se transformando, o entendimento deles, né, a forma de lidar com eles também, eu acho que não sei se eu vou chegar não, nesse lugar. Na verdade, o título do TCC, eu acho que poucas vezes eu vi alguém conseguir sintetizar de uma maneira tão certeira e bonita, como se fosse a alma criativa, né. Porque eu acho que quando você fala: "É tudo que não cabe", como é que é? Qual é o mesmo nome? Tudo que não cabe em outros lugares encaixa-se aqui. Que eu acho que isso fala, poxa, perfeitamente da questão, né, de como é que você existe artisticamente tendo essas questões de ativismo, mas que isso não sobrepõe ao lado humano. E eu acho que também uma outra entrevista que eu li sua falando como que você encara que o seu próprio existir faz parte do seu processo criativo. Eu enxergo muito isso aí, que é tipo essa tua relação com o mundo e com a tua arte, de como que
Mesmo nesse momento que eu acho que está tendo uma ampliação de espaço para vozes que antes eram silenciadas, ainda é um espaço que espera-se que elas falem de uma determinada maneira. Quando eu ouço você falando, eu vejo muito essa vontade de não querer ser definidas pelo que tem que ser dito ou como tem que ser dito. Esse título, né, do TCC, ele surgiu no meio da pesquisa, né, sempre fiquei nesse lugar, né, dentro da família. "Ah, a sua mãe é preta, o seu pai tem a pele clara", né, e aí tá, mas meu pai tem a pele clara, mas ele não é branco, então o que que tá acontecendo? Não tô me entendendo muito bem. E depois, na mesma medida desse lugar de eu entender esse corpo, de eu entender essa pele, esse cabelo, eu lembro que convivendo com outras pessoas tinha esse lugar da pessoa: "Ah não, pô, mas você é preta". Fala: "Gente, espera aí, isso vai dar um nó na minha cabeça". Mas já tive também situações em que eu me relacionei com uma pessoa que tinha uma família branca, porque minha família é metade alemã, metade portuguesa, porque se meu avô fosse vivo, ele não ia aceitar nosso relacionamento, por exemplo, né, coisas que eu já ouvi. "Cara, o que eu tô fazendo aqui? O que que tá acontecendo?" E, né, nessa época eu era super jovem também, imatura para muitas coisas, ainda sou, mas assim, muito, muito mais imatura para algumas coisas. Então, tudo isso depois eu passei a entender, né, entender que esse corpo não era um corpo que estava ali em plenitude nesse sentido, né, de que acontece, por exemplo, com uma pessoa branca no Brasil. Você sabe que aquela pessoa é branca, ponto. Ela não tem motivos para questionar isso, não tem motivos para ter medo disso, por exemplo. E uma pessoa preta, e eu falo uma pessoa preta de pele escura, ela também, ela já ela tem um lugar que é dado para ela, mas que a gente sabe que é um lugar que também passa por diversos preconceitos e diversas coisas. Mas tem um lugar que ele é que ela se olha e ela sabe, no geral, porque também tem muitas pessoas que também passam por uma autoidentificação, né, ao longo da vida, de acordo com a forma que elas são criadas, mas o Brasil ele já coloca para você, né, ele te define ali, ele deixa posto para você uma série de coisas a partir da cor que você tem, uma série de coisas ali para o resto da sua vida. E eu sempre me vi nesse meio, e tentando ali entender, mas eu sempre soube que eu não era branca, por exemplo. Eu: "Tá, eu não sou branca, o que que eu sou então?". E eu lembro que durante a pesquisa para o TCC, um dos livros que eu li, ele te falava sobre essa relação do pardo, sobre a questão do IBGE, e aí a Lilia Schwartz ela fala isso, que o pardo, ele é quase como o etcétera, porque aí você tem a pessoa preta, você tem a pessoa branca, e aí você tem olha, esse aqui que é o etcétera, tudo que não cabe em outros lugares encaixa esse aqui. Então você pega toda essa galera que você não consegue definir, coloca como padre, tá tudo bem. Só vai ter isso no Brasil, né, porque aí fora daqui, aí é uma outra discussão. Então eu sinto que eu consegui me apropriar disso, de falar: "Então tá bom, então já que é pra gente discutir, vamos discutir isso e levar isso pra a criação também". Então assim, eu acho que uma coisa que eu gosto hoje dentro do meu trabalho é aquilo que eu estava comentando contigo, dessa possibilidade de poder fazer ilustração, de poder ver essa ilustração se desdobrar num lenço, se desdobrar numa coleção de roupa, mas ver essa ilustração também ir para uma capa de livro, ir para um pôster, para algum tipo de impressão, mas também ter esse trabalho da pintura, ver essa ilustração se desdobrar numa empena, porque já que a gente então quer ter essas múltiplas formas, então eu sinto que eu pego isso e vou e levo aí para esses desdobramentos possíveis. E aproveito para poder levar isso como discussão. Então vamos vamos discutir, né, já que a gente tem isso imposto, né, já que tem essa grande mistura, aí a gente tem que discutir, tentar entender o que está acontecendo e levar essa mistura aí para os outros lugares. Recentemente ilustrei um livro do Luiz Simas, né, que é o livro dos santos, né, que é muito legal porque ele traz a história de vários santos, mas ele, por ser brasileiro, por ser carioca, por ter toda a bagagem de pesquisa que ele tem, não tem como ele falar de um santo no Brasil e falar desse santo sem trazer todas as misturas que existem, toda a parte da miscigenação, todo o histórico que esse país tem junto disso. Então ele fala de Nossa Senhora Aparecida, mas ele precisa falar de Oxum.
ele fala do São Jorge Guerreiro, ele precisa falar sobre a conexão com o Ogum, precisa falar sobre a conexão com os bares, sobre o futebol, sobre o próprio Rio de Janeiro, né, que está conectado ao santo. Vai falar de Santo Antônio, ele vai trazer a história, mas também vai falar sobre a relação de Santo Antônio com o Exu. Então eu acho muito interessante essas possibilidades que a gente tem. E aí eu pego isso aí como investigação nesse artigo, né, e na performance também, e o resto eu vou tentando praticar aí no trabalho, e no tudo que eu acho que existe de possibilidade, e eu acho que a cada possibilidade ela se multiplica, sempre a cada uma sempre tem mais uma para poder acontecer. Sim, poxa, é muito bonito. Além do significado da frase do TCC, que eu acho que foi o que você fez, até você contando de onde você tirou, você pegou algo factual que descreve de certa maneira como você se sentia e transformou em poesia. Que eu acho que a partir do momento que você tirou aquela frase dali daquele contexto, ela vira algo que cada um pode entender de uma maneira. Então você transformou em arte. Até aquela palavra. Eu acho que é muito o que você está fazendo com o teu trabalho. Ah, achei bonito isso que você falou. Porque tem esse lugar, né, o trabalho não é mais nosso. É, que eu acho que é isso, é você, de certa maneira, tá provocando essa fascinação nas pessoas. Você tira esse aprisionamento, essa falta de liberdade em termos de criação, ela asfixia essa fascinação que vem da pluralidade nos entendimentos. Acho que é isso que a arte, que a poesia traz. A arte nunca é fechada. A arte é impossível Uhum. de ser limitada e limitante. Ela é o contrário, a arte é libertadora. Tanto quanto você faz, quanto você consome, porque aquilo ali nunca vai te bater da mesma maneira 2 vezes e nunca ao longo da sua vida você vai ter a mesma relação com uma obra. Então ela é um universo de descoberta constante. Nossa, esse lugar mesmo de parir para o mundo, né. Todo artista acaba exercendo ali sua maternidade, sua paternidade de certa forma, né, no sentido de criar, né, de gerar e depois é isso, lançou para o mundo e vai para essa outra etapa da criação. Essa performance eu levei para ela e que enfim, a cada apresentação, a cada passo também no trabalho, acho que tem conexão com isso que você traz, essa relação do que para mim é muito simbólica, é a relação do xirê dos orixás. Porque tem isso, né, pra mim eu era adolescente tal, a igreja não funciona pra mim, enfim, não vai rolar. E depois de muitos anos, e também por conta de pesquisas e de tentar me entender, né, no mundo, cheguei na Umbanda. E dentro da Umbanda, eu descobri essa conexão com os orixás, essas diversas forças da natureza que coexistem e que são forças que elas acontecem sempre de um modo circular, dentro de uma ordem, e que formam esse xirê. Então, cada orixá tem a sua ordem desse panteão dos orixás, eles dançam de um modo circular, eles acontecem, e dentro dessa performance eu os homenageio. Então quando eu faço essa homenagem, né, dentro dessa sequência, é uma forma de manter esse movimento acontecendo, mas tem uma coisa também que é que para cada orixá sempre tem mais um. Na verdade, para cada orixá sempre vai ter pelo menos mais 16. E aí se pensar que para cada um desses tem mais 16, esse movimento ele é infinito, que aí a gente pensa que os orixás eles estão dentro de todas as composições existentes, né, então em cada planta, em cada ser humano, enfim, em tudo o que a gente tem e que existe por suas próprias circunstâncias, tudo tem essa força se movendo. E eu acho que a arte ela tá um pouco nesse local também, para cada pensando tô viajando aqui, mas pensando que talvez para cada Sim. apresentação dessa performance ou para cada obra que é feita, de cada artista você sempre vai ter mais uma, né, para cada uma você sempre vai ter uma interpretação e para cada isso que você falou, né, para cada revisita a essa obra, você vai ter mais uma interpretação e mais uma, e mais uma, e mais uma, e assim, infinitas possibilidades. E até para se recriar, para se reapresentar alguma coisa, são infinitas possibilidades de troca. Enfim, esse lugar de onde essa força, esse xirê, ele existe de diversas maneiras dentro da gente. Essas composições, elas estão acontecendo constantemente. É claro que eu estou te trazendo também uma cosmovisão minha. Esse olhar pode ser, né, cada um pode chamar do que quiser também, não mas eu gosto muito de pensar dessa forma. Eu acho que o que a gente tem em comum, eu acho que eu trouxe de um jeito, você tá me compartilhando o seu e é lindo ouvir,
É uma conexão espiritual com a arte, né, uma coisa que transcende a própria materialidade e não só o sentimento, mas é algo que te reconecta com algo muito mais profundo e acho que cada um aqui está compartilhando como que isso como que isso acontece, né. Ah, sim, com certeza. E eu fico pensando, né, se de repente um cientista vai ver isso de uma outra forma, né, ele vai ver a partir de um outro olhar, mas que não, por exemplo, não deixa de ser um olhar válido, né, trazendo a ciência, porque eu convivo com um cientista, então são muitas trocas, né, que acontecem, assim, nesse sentido. Ou uma dona de casa, ou enfim, um padre, né, ou sei lá, enfim, cada pessoa vai ter um olhar, mas também acho que parte desse mesmo princípio, essas mesmas possibilidades aí. É, qualquer visão, eu acho que pode ou limitar e afastar a pessoa de quem ela é, ou ampliar e aproximar a pessoa de quem ela é, independente de seja uma dona de casa, um cientista, um artista. O que a gente está falando aqui é sobre essa questão da ampliação do que é possível ser e sentir. Então, acho que nesse sentido, sim, qualquer um pode ter, desde que seja para libertar e não para aprisionar, né? Com certeza. Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra? De qualquer tipo, livro, música, filme. Eu acho que foi com Basquiat. Eu acho que foi porque eu tô pensando aqui em tudo, mas ele foi o primeiro nome, assim, que veio. Porque pra mim foi uma grande paixão, sabe, à primeira vista, né. E tem artistas que têm obras que, me interessei, mas aí fui pesquisar, tive que ler, estudar de fato aquele artista, aquela obra, aquele momento, pra ter uma identificação maior, mas eu acho que o Basquiat ele me rasgou, assim, sabe, o peito, Uhum. assim, de Sim. quando eu vi a primeira vez, e isso sem ver de fato a obra, antes da exposição, antes de ver ali com meus próprios olhos, né, de ver aquela coisa que eu acho gigantesco, assim, uma criação incrível, mas eu acho que já tinha um carinho, enfim, por outras obras, mas a dele eu lembro de me tocar de uma forma, sabe, aquela coisa tipo: "Nossa, espera aí, isso aqui tá me deixando meio sem ar". Gente, que maneiro. E e depois vendo, né, a gente teve uma exposição aqui recentemente e foi maravilhosa. E lá também foi essa experiência de novo, porque isso de acompanhar, principalmente cronologicamente, para mim foi maravilhoso, entender desde essas primeiras conexões dele, processo de criação, e ver até esse lugar que ele chegou de pensar o que teria acontecido, né, se ele não tivesse falecido, né, o que ia acontecer. E eu acho que ele é um cara que, sabe, eu acho que a cabeça dele explodiu, assim, nesse lugar de criar e de se colocar mesmo para ir além, ter essa diversas possibilidades de criação, experimentar e se jogar, se jogar mesmo para o mundo, assim, de todas as formas possíveis. Que eu acho que ele que é um artista que, até baseado nesse nosso papo, é um que ele com certeza não está nada preso, né, por nada. Ele é liberdade pura, né. É, e ele era músico também, inclusive não só no processo da criação de pinturas dentro do campo das artes visuais ali, mas também no campo da música. Ele é uma pessoa que via esse corpo como parte da obra, né, que via essa existência plena ali para que tudo pudesse acontecer. Eu acho que o trabalho dele é muito maravilhoso, me toca de muitas formas, é isso que eu falei, rasga mesmo o meu peito, né. Acho muito perigoso porque pensando no Brasil e nos artistas pretos, algumas pessoas têm uma expectativa de que, pelo menos no Brasil, né, de que se nasça um novo Basquiat. Fora do Brasil eu não sei como é isso, mas no Brasil eu sei que se tem essa expectativa, mas eu acho que não vai nascer. Perigoso por quê que você diz? Primeiro que eu acho que não vai nascer, acho que não nem tem que nascer, sabe, um novo Basquiat, não tem, acho que tem que quem for nascer, a pessoa que for nascer ela vai ser tal pessoa, ela não tem que seguir, sabe, esse caminho de obrigatoriedade de ser o Basquiat. E eu acho perigoso, porque eu acho que coloca esse limite na criação do outro. E eu já vi artistas pretos que são incríveis, que têm um trabalho maravilhoso e que tentam colocar nesse lugar, né. Eu vou voltar a falar do Maxwell Alexandre, mesmo porque ele é um artista que eu já vi tentarem colocar nesse lugar aí do novo Basquiat, de um Basquiat brasileiro. E gente, não, né, não vai acontecer. E eu acho que os artistas pretos, né, os artistas não brancos também, eles precisam ir, sabe?
além dessa expectativa de que se vire um Basquiat. A gente precisa ir além desse lugar. Então eu acho muito perigoso colocar essa expectativa, colocar esse limite no outro. E eu acho que não tem como ser igual, ter um trabalho que seja igual ao outro, eu acho impossível. Mas e o mercado das artes? Você sente que apesar dessa pressão de ter que se encaixar no que é esperado, ele tem melhorado? O mercado das artes ele vai se desdobrar de 2 maneiras, né, ele vai se dividir os trabalhos que são com a galeria, são esses trabalhos de pintura, e tem alguns trabalhos que são os trabalhos que, às vezes, por exemplo, a coleção que eu fiz recentemente para Hering, alguns trabalhos que envolvem algumas marcas, que são geralmente esses trabalhos que vão para as empenas. Enfim, esses trabalhos, por exemplo, do que eu vejo desses espaços de galeria, de feiras de artes, né, que vão para exposição, eu sinto que tem pelo menos as experiências que eu tive, felizmente eu tive um bom acompanhamento de curadores que são muito legais e que são curadores que também que tiveram experiências onde eles passaram por alguns processos de serem limitados e eles estão criando esse olhar diferente. Eu trabalhei com a Carol Laureano, com o Claudinei Roberto, né. Então são pessoas que trazem um olhar diferente, porque eles passaram por esse processo de verem limitações, então eles estão nesse momento de buscar essa transformação para o mercado, de realmente ouvir o que o artista quer dizer e de fazer essa ponte com as feiras, essa ponte com as galerias, enfim, criar esse movimento. Então eu sinto que muitas pessoas, muitos curadores que estão há algum tempo no mercado, que passaram por algumas experiências que foram limitadoras, mas que tiveram essa oportunidade de reescrever as suas histórias, eles trazem esse outro olhar para, enfim, para as pessoas que ainda estão aí meio embrionárias, né, estão começando a Uhum. levar o seu trabalho para o mundo, sabe. O que eu sinto para os trabalhos que às vezes envolvem marca, que são esses outros trabalhos que acaba sendo um outro nicho, eu sinto que eles também se abrem, mas aí é um outro processo de troca, porque tem também às vezes o que essa marca quer dizer, o que essa marca quer levar, e aí tem que ter essa etapa desse casamento, e para que tenha esse grande entendimento. Eu acho também que tem uma coisa, da sensação que eu tenho, que a internet também, as redes sociais, elas têm conseguido levar algumas pessoas e ampliar um pouco disso do mercado. Fazer, né, Uhum. com que tenha dinâmica que para alguns trabalhos, principalmente esses trabalhos que envolvem marca, essa marca consiga ver em tempo real o que aquela pessoa está fazendo, o que ela está Uhum. criando, como que aquilo pode funcionar, como que não pode funcionar. E aí isso ia abrindo esses mercados aí possíveis para as diversas criações, né, para os diversos acessos, formatos. Eu sinto que mesmo com esse processo de pandemia e de algumas coisas que ficaram paradas, houve um momento de se reinventar, de reinventar mercado, de conseguir ir aí para se jogar e de trazer algumas pessoas que talvez não conseguissem essa divulgação, não conseguissem levar e jogar para o mundo esses trabalhos. Acho que a gente também tem essas coisas positivas aí nas redes. Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? Eu vou ter que voltar para performance. Eu acho que foi essa fase da escrita. Então, eu vou falar de novo de 3 etapas, porque teve esse momento de finalizar essa escrita, de corrigir com o orientador, falar: "Olha, eu acho que é isso, chegamos nesse resultado". Depois apresentar, de fato, essa performance pela primeira vez, porque meus pais estavam presentes, pessoas, né, que eram muito importantes para mim, também estavam ali. E foi um momento de: "Olha, acho que eu concluí essa etapa e daqui eu vou caminhar de uma outra forma". E depois, quando eu reapresentei essa performance no Sesc 24 de Maio, porque ela foi uma performance que foi gravada, foi feita de uma outra maneira, se eu não me engano, acho que tinha se passado 2 anos, desde a primeira vez que eu tinha apresentado. Então foi um momento de incluir também outros elementos, de trazer uma outra reflexão, porque é isso, conforme as coisas vão acontecendo, o nosso olhar vai mudando, as nossas experiências também. Então para mim foi importante reapresentar, né, e ver essa mudança de algumas coisas de dentro para fora. E também, eu acho que quando
Eu vi, de fato, antes da abertura, né, mas cheguei na galeria e vi a montagem de tudo da minha primeira exposição individual. Porque foi muito, muito especial, sabe? Uma coisa de não saber se eu queria rir, se eu queria chorar, estava ali entendendo que estava acontecendo, porque teve esse momento de pesquisa, de entendimento, de troca com o curador, de falar: "Olha, eu quero falar disso aqui, eu quero levar isso aqui, tem essas coisas que me tocam. Como que eu vou falar disso para o mundo? Como que isso vai ser? Como que isso vai chegar nas pessoas?". Foi um momento, assim, de talvez alguns minutos, mas dessa plenitude, de falar: "Ai, agora eu vou receber as pessoas, agora eu vou estar aqui para a gente poder trocar, mas eu e as obras". Isso foi muito satisfatório por dentro, sabe. As pessoas falam da coisa que dá um calor no coração, acho que esse foi um momento para mim, de ficar ali só eu ali olhando, olhando e falando: "Não, acho que é isso mesmo, acho que tá acontecendo, assim". Cada pessoa responde essa pergunta de uma maneira. Às vezes é quando ela está criando, às vezes é quando ela está mostrando para alguém e sendo reconhecida. Mas eu achei muito interessante desse episódio que você trouxe, que é uma relação tua com as tuas obras. Como se você tivesse ali de novo na casa, na tua casa, com as revistas ali. É quando você conseguiu criar um mundo que você pudesse se conectar com ele ali. E, de certa maneira, oferecer esse seu mundo para que outras pessoas possam se conectar também. E que às vezes é difícil pra mim, isso de me abrir, assim, porque aí eu gosto de conversar, de interagir, mas eu tenho uma coisa de essa relação do lar, da casa, né, eu fico: "Ai, não é todo mundo que vai entrar aqui não". Eu sou meio assim: "Não, espera aí, quem vou dar uma festa, não vou levar alguém, quem? Por quê?". Sou meio às vezes eu fico meio assim, porque eu gosto de conviver, eu gosto de conversar, gosto de trocar, né. Mas às vezes eu coloco acho que esse lugar da liberdade, sabe, Uhum. ele acaba virando uma outra coisa que é esse limite de "espera aí, espera aí". Mas é isso da exposição, né, de pensar em quem vai visitar, como que vai ser essa interação com as pessoas, é uma coisa que talvez entre mesmo nisso, né, de realmente: "Olha, estou abrindo a minha casa para você". Mas nessa situação de deixar que o outro se sinta, de fato, à vontade. Uma coisa muito interessante, assim, levar isso da troca e que no caso essa casa é tudo que estava dentro da minha cabeça, tudo que estava nesse lugar aqui, nesse processo da imaginação, enfim, da escrita, do que estava, né, borbulhando aqui, que foi para fora. É interessante pensar isso, né, dessa forma de ser visitada aí por essas pessoas, mas de uma maneira diferente, permitindo, né, essa liberdade aí, essa troca de liberdades. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase poderia ter feito você seguir outro caminho? Já teve coisas que eu ouvi, porque assim, eu sei muito isso, que eu quero vou fazer, eu quero estudar, vou estudar. Se eu colocar na minha cabeça que daqui a 2 anos eu vou para Miami fazer sei lá o quê, eu não sei como, mas eu vou eu vou me esforçar, né. Posso ir daqui a 4, mas sabe, mas então eu sempre fui muito assim. Mas eu acho que eu já ouvi coisas assim, em núcleo familiar, né. "Ah, você está estudando tal coisa, mas você sabe que as pessoas têm que começar sempre por baixo, né. Você começa de baixo para cima". E às vezes, sei lá, nem estava pedindo a opinião da pessoa, sabe, só estava compartilhando um sonho meu: "Ah, eu tenho vontade de fazer tal coisa um dia, de desenvolver tal coisa". Então, às vezes, alguns comentários que são quase alfinetadas, né, às vezes comentários que são quase "vamos nivelar por baixo, porque aí se você não alcançar, você sofre menos", mas nesse sentido, sabe. Sim, Mas aí eu parei também de falar algumas coisas para as pessoas que de fato não podiam trazer uma contribuição, sabe. sim, Acho muito que isso me sábio. fez também começar a observar. Mas eu acho que é mais coisas nesse sentido, de "Olha, Sim, calma é, aí, né, será que você vai chegar lá?". E às vezes eu fico: "Gente, mas chegar lá onde?", né, eu nem sei ainda se tem um lugar de fato onde eu quero chegar. Às vezes aí se chegar lá é um lugar que a própria pessoa criou na cabeça dela e que nem você sabe onde é. Então eu acho que o que eu mais já ouvi, assim, de algumas pessoas de núcleo familiar foi mais isso, né. E eu lembro de ouvir também, na minha primeira exposição individual,
Tem uma pessoa que falou: "Ah, eu esperava chegar aqui, porque eu já conheço seu trabalho, eu esperava que o traço fosse ser um traço mais agressivo, eu esperava tal coisa, não sei o quê". Eu falei: "Ah, tá bom". É, porque aí tinha um processo muito meu ali, né, muito íntimo também na criação dessa exposição, e eu sei porque traços estavam daquela maneira, né. E eu acho que isso é diferente de quando você se propõe a conversar e, enfim, trocar com o outro, né. É Sim, total. diferente quando você se propõe a conversar e entender o processo para o outro e você sugere, né. E foi muito louco ouvir isso dessa pessoa, porque o curador que estava me acompanhando nessa exposição foi o Claudinei. Nós tivemos muitas trocas ao longo do processo, ligação e visitas e tudo mais, então eu tinha muita certeza ali do que eu estava fazendo. E não é um problema a gente ouvir críticas, mas a gente vai aprendendo, né, a entender quem de fato quer compartilhar, o que que vai te ajudar o teu crescimento e quem, sei lá, às vezes acaba ficando recalque ali. E o resto a gente, dependendo, vai ignorando também, que não às vezes não precisa, né. Qual foi a coisa mais importante que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento? Foi quando eu visitei o ateliê do Sidney Amaral. Foi no começo da graduação. Tinha visto uma exposição na Pinacoteca, eu vi uma fala dele, da Rosana, acho que a Renata Felin estava fazendo a mediação. E aí, um tempinho depois, teve uma atividade no Itaú Cultural, e aí eu participei dessa atividade, da mesa e tal, e aí o Sidney estava, e um amigo tinha comentado, né, que ele abriu o ateliê, recebia pessoas jovens para irem conhecer, e aí eu já aproveitei a oportunidade, né, falei: "Ah, eu queria visitar seu ateliê, é possível?". E aí ele me recebeu muito bem, eu fui com esse amigo inclusive, a gente teve um dia, assim, maravilhoso, sabe, vendo obra, conversando, e ele era um artista muito múltiplo, né, porque ele trabalhava com óleo, com aquarela, com escultura, com gravura, acho que também tem uma inspiração, assim, sabe, de ver, falar: "Não, é possível fazer várias coisas", né. Ele foi uma pessoa que depois disso, né, depois dessa atividade que a gente teve no Itaú Cultural, depois dessa visita para o ateliê, ele é uma pessoa que quando tinha alguma atividade e a gente se encontrava, então eu lembro de um dia que teve um lançamento da O Menelik lá na Pinacoteca. E eu lembro que eu cheguei super, né, eu cheguei, deixa eu ver o que tá acontecendo, e meu amigo ia chegar, atrasou super, se atrasou 1 hora, e aí eu fiquei lá, esperando, e aí ele veio, me cumprimentou, me apresentou para as pessoas, e foi uma pessoa que deu um feedback sobre o trabalho, né, falou: "Olha, eu acho que é isso e isso", sugeriu coisas, assim, super importantes. Só o exemplo dele já era muito importante, né, Uhum. entender um pouco da dinâmica de ateliê, que era uma coisa que eu estava começando a observar, mas ele foi a pessoa, eu lembro que até ele falou: "Você tá esperando alguém?" Eu falei: "Ah, o fulano", ele conhecia, né. Ele: "Ai, que legal, ele vai estar chegando", eu falei: "Ah, ele vai atrasar". E aí ele ficou ali: "Ah, vou ficar fazendo companhia". E como ele era uma pessoa muito querida, então todo mundo que chegava ia falar com ele. E aí automaticamente ele falava: "Isso aqui é a Aline tá estudando artes visuais em tal lugar, tem um trabalho assim, assim, assim". E aí eu fui conhecendo outras pessoas, e ele era assim com todo mundo. Ele era essa pessoa que tinha isso de abrir esses caminhos, de Uhum. ir ajudando na conexão. E ele foi uma pessoa muito importante, então esse momento de visitar o ateliê dele, de falar do meu trabalho, de ouvir coisas sobre esse processo, foram muito especiais. E visitar o ateliê da Rosana também, da Rosana Paulino, porque a Rosana, como ela fala, né, ela fala assim: "Olha, você sabe que eu vou falar das coisas e que eu sou professora". Então ela fala de um jeito muito didático, né, e que às vezes é o jeito que você fala: "Nossa", né, e não é no sentido de te ofender, mas de: "Olha, isso aqui vai te ajudar, isso aqui você tem que parar, né, acho que já deu aqui, né, já chegou nesse limite, e dá para fazer outras coisas", mas sempre impulsionando, sempre fazendo com que, enfim, que a gente cresça, né. Então acho que esses 2 momentos, assim, essas 2 figuras são muito importantes para mim. Do mesmo jeito que a gente falou ali no teu momento de plenitude, é quando você estava ali contemplando as suas obras e entendendo que estariam chegando pessoas ali para visitar o seu, digamos assim, a sua casa artística. É muito legal que você cita 2 exemplos em que você visita o ateliê, né, esse mundo interior, ou mundo artístico desses artistas, né, que eu acho que você internamente você sabe o quanto é íntimo, né, esse lugar. Ah, com certeza. É a casa do outro, né, esse lugar do respeito. A gente fala muito dessa coisa de saber chegar e de saber sair, né,
E eu acho que isso vale para tudo, para inclusive para o ateliê, né, você saber como visitar, saber conversar, saber respeitar aquele espaço, né, quase um sagrado ali, né. Esse lugar de que o sagrado está acontecendo, né. Isso que eu comentei da tá todo mundo exercendo uma maternidade, uma paternidade ali de certa forma, né. Então, assim, é um lugar que exige uma não precisa ser um grande cubo branco de silêncio de em que não se em que se respirar faz barulho, né, não isso, mas, tem uma importância muito grande ali, né, tá, uma incubadora, né. No episódio de hoje, a Aline contou como seu processo criativo vem do fascínio e do interesse pelo desconhecido, e depois com o mergulho e mapeamento desse universo instigante através das suas pesquisas conceituais e visuais. A gente viu como o resultado disso é a criação de um mundo ou de uma casa, um espaço sagrado onde ela aí sim pode receber as pessoas, se expondo, mas de maneira protegida. É muito sábia essa postura, porque é sempre importante a gente cultivar um espaço protegido para poder acessar as nossas emoções. E a potência da arte vem justamente quando a gente tem a coragem de acessar essa intimidade e compartilhar, mas nunca a ponto da gente se violentar ou sermos invadidos como resultado disso. No caso da Aline, a gente tem a sorte de poder entrar nesse espaço sagrado e olhar um pouco o mundo através da sua sensibilidade. A gente falou também como que é para ela a pressão de ter que se expressar de uma determinada maneira, seja pelo ativismo que esperam dela, ou da expectativa de que surjam outros artistas negros como Basquiat, como se essa fosse a única maneira de ser grande que é permitida pelo mercado. Eu aprendi com a Aline que é muito importante a gente não se limitar pela expectativa que os outros ou que o mercado tem da gente, e que quando a gente se conecta com o que nos fascina e nos intriga, a gente vai continuar sempre se aprofundando e escavando até chegar na nossa essência. A evolução pessoal e artística é um processo lento e incerto, e é preciso abraçar esse mistério. Você pode acompanhar o trabalho da Aline em todas as suas redes sociais. O link está na descrição do episódio. Lá você vai poder acompanhar os novos trabalhos e exposições dela. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Vitor Marques e a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura. Muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.